aí, galera, Flamengo mais líder do que nunca, manos. 8-0, rapaziada. E a mídia reagindo aí ao Malvadão e exaltando aí o Malvadão da melhor forma possível, tá, galera? Depois dos 8-0 aí, né? Não tinha nem como não elogiar o Malvadão. Então, separei pra você aqui os cortinhos. Temos uma galera falando aí, pilhado. Temos o Benja, temos o Birner, né? Vamos ver que essa galera aí está falando do Malvadão. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado a todos. Próximo confronto do Flamengo é contra o Grêmio no domingo. Saudações, bora acompanhar. Maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Quem quiser falar mal é recalque. Quem quiser falar mal é inveja. 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos é desse Flamengo. Já fez a melhor campanha da história do Flamengo na primeira fase, no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E agora, com esse golzinho aqui, o Flamengo chega à maior goleada da história dos pontos corridos. As maiores tinham sido 7-0. Felipe Luiz, tira a onda. Pra imprensa barricha que tentou te criticar, doidado, tira a onda. E pede pra eles, o que eles vão falar? Esse Flamengo tá uma máquina. Tem que aturar, não tem jeito. 8-0 e Felipe Luiz tirando onda com todo mundo. Tá complicado segurar. Como é casa do inesquecível, hoje vai ser inesquecível para mim, né? Esse dia vai ficar marcado para sempre, né? Onde eu pude fazer mais de 100 gols aqui no Maracanã, onde eu vinha quando era criança como torcedor, nunca imaginei poder realizar esse sonho de jogar aqui, de fazer gols pelo time do meu coração e eu creio que tudo que acontece na minha vida tem um propósito e só tenho que agradecer a Deus por cada fase, por cada etapa que eu enfrento, cada desafio que eu passo. Isso serve para me amadurecer, para eu crescer cada vez mais e eu devolvo a honra e a glória para Jesus, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me deixa permanecer de pé e agora é continuar trabalhando para conquistar ainda mais com essa camisa. Tem que respeitar muito. O Flamengo do Felipe Luiz tá sacanagem com os adversários. Olha isso, cara. Olha a troca de passe. Olha o gol. Esse Flamengo, se não tiverem muitas lesões, esse Flamengo tem tudo para ser a grande potência da América do Sul no ano. Eu sei que vai ter torcedor que vai ficar chateado, que vai ficar brabinho comigo, mas não tem. Isso aqui tá sacanagem. Tá sacanagem. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre na casa deles e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. Hoje a gente tem muito pouco para falar, um jogo praticamente perfeito, parabéns pela vitória. Mas eu queria saber de você de uma situação pontual que aconteceu extracampo, que foi a mudança do calendário, né, com o campeonato já correndo. Então, o Flamengo já se posicionou oficialmente, mas eu queria ouvir de você como você analisa essa mudança do calendário. Eu só discordo que você falou que temos pouco para falar. Eu acho que vocês têm muito para falar sobre o jogo de hoje. Não só quando vai mal que vocês têm muito para falar, né? É quando... Não, obrigado. O clube já se posicionou e eu prefiro
não opinar sobre o assunto e o clube e a diretoria já se posicionaram sobre o assunto. Simplesmente ressaltar, jogadores com 4 dias de descanso voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Flamengo 8. Vou repetir. 8. Vitória 0. Hoje foi perfeito. Gol de saída, gol logo depois, outro. Quer dizer, marcando e continuou jogando sério. Se o Flamengo jogar sério, sem saltinho alto, sem menosprezar o adversário, o Flamengo vai à final da Libertadores. Os 3 times argentinos que estão ali no caminho do Flamengo, Estudiantes nos jogos que vão acontecer em setembro, depois Racing ou Vélez, se o Flamengo passar pelos Estudiantes, nenhum deles tem nível para enfrentar o Flamengo. Nenhum deles tem nível para enfrentar o Flamengo. Simples assim. Se o Flamengo fizer o jogo sério, mas ficar de saltinho alto, ficar de aquela postura que teve contra o Central Córdoba, evidentemente, o Flamengo pode se complicar. Como qualquer time pode se complicar numa situação assim. Mas o fato é que o Flamengo tem uma chance muito boa. Se jogar dessa maneira, com seriedade, como foi hoje, como foi na partida contra o Internacional, os jogos contra o Internacional, o Flamengo vai chegar à final da Libertadores. Eu não vejo como os adversários que o Flamengo terá pela frente consigam superar o time do Flamengo num comportamento do Flamengo que seja compatível aí com o que se espera de um time desse porte. Não tem como. Eles não têm nível para isso. Sapatada e, enfim, espetáculo, diretoria. Os flamenguistas que viviam reclamando, falando assim, pô, mas o time ganha, mas não tem aquela porra, não tem aquele brilho, não joga aquele futebol bonito de ver. Caceta! O Flamengo hoje entrou, você acha que o placar tá errado aqui embaixo, você que não viu o jogo, tá errado não, é isso aí mesmo, o Flamengo meteu 8-0 no Vitória e só não fez mais porque realmente teve um pouquinho de piedade ali e falou, pô, não vou, né, não preciso ir além disso, porque o Vitória completamente entregue, com 3-4 minutos de jogo, o Flamengo tinha 2-0 em 2 gols lindos, bola de pé em pé, um futebol espetacular do Flamengo nos primeiros 20 minutos, depois dá uma diminuída, no final do primeiro tempo termina jogando bem, mas aquele começo espetacular, a gente falou, pô, agora o jogo tá morto, o Flamengo já matou o jogo, não tem porquê, né, correr tudo isso e tal. E aí o Flamengo volta pro segundo tempo e vai um caminhão pra cima do Vitória e faz mais 5 gols espetacularmente, jogando futebol fluido, de pé em pé, com as possibilidades sendo criadas, toques rápidos, retomada de bola e aproximação rápida na área, que era uma coisa que a gente falava aqui, que o Flamengo tinha uma dificuldade, né? O Flamengo retomava a bola e tocava muito a bola, não, hoje foi na direção do gol, rapidinho e tal, Pedro, partidaço se recuperando, justo num momento muito importante de seleção brasileira, de momento de teste, de convocação, o João Pedro tá lá, né, ele precisa jogar, porque senão ele pode perder a vaga dele, o Matheus Cunha também tá lá, né, jogador de Chelsea, Manchester United, ele não pode dar mole, sabe disso e hoje jogou uma grande partida. Essa escalação do Flamengo de hoje é a escalação ideal, portanto, do Flamengo? Vai perguntar o torcedor mais afoito. Tem De La Cruz, Bruno Henrique, Carrascal, Luiz Araújo, tudo no banco. É difícil, Danilo. É difícil. Eu só mexeria numa coisa, eu acho que esse time do Flamengo é o time praticamente ideal para o Flamengo jogar o melhor que ele pode. Eu só tenho uma dúvida ali que eu não tenho 100% de certeza, mas se eu tivesse que escolher, na hora que falasse, ó, vamos montar o time aqui da decisão do Mundial, o Flamengo vai jogar o Mundial com o Paris Saint-Germain, tem que ser o melhor que tem. Entre o Plata e o Luiz Araújo, embora as características sejam muito diferentes, eu acho que o Luiz Araújo tem algumas coisas da cartola para tirar mais do que o Plata. Então eu ia preferir o Luiz Araújo, embora não tenha força física e tal, mas eu gosto um pouquinho mais do Luiz Araújo. Estou falando que o Plata é ruim, né? Já tem que botar aqui legenda para retardado, mas eu prefiro o Luiz Araújo um pouquinho mais do que o Plata. De resto, irmão, gabarito. Esse é o time do Flamengo. Jogou um futebol espetacular. O Vitória tá lascado, não vê de ninguém, tudo verdade e tal, mas, irmão, pô, é isso que se espera, né? Aliás, é muito menos do que isso que se espera quando você pega um jogo desse. Hoje, o Flamengo jogou pela primeira vez no ano um futebol vencedor e de encher os olhos, de falar, caraca, isso é um espetáculo. Ô, na moral, rapaz, treinou, tirou o pé, o Felipe Luiz teve dó. Cara, que amasso, mas foi um amasso assim, não deu nem graça. E aqui temos o Vitor Birne. Te faço um desafio. Quantas atuações do Flamengo de Jorge Jesus, o melhor time, para mim com alguma distância do futebol brasileiro, de 2019 para cá, aliás, o melhor time do continente, daquele ano para cá, você viu melhor do que essa atuação do Flamengo contra o Vitória?
Eu estou tentando puxar pela memória e não consigo lembrar. Eu consigo lembrar de atuações mais importantes. Até porque a fase decisiva da Libertadores e a reta final do Campeonato Brasileiro ainda não aconteceram nessa temporada. O que eu te garanto é que esse elenco é melhor do que aquele. Que esse time se defende melhor do que aquele. Que esse time, por incrível que pareça, ele é até mais consistente do que aquele. Mas o futebol tem sempre aquela pegadinha que pode fazer o time mais forte perder competições. Para esse time entrar na história como entrou aquele, ou quem sabe até um pouco acima, ele precisa ganhar o que aquele ganhou. E isso, o resto da temporada vai mostrar se vai conseguir ou se não vai conseguir. Potencial, para mim, é maior. Partidaça do Flamengo. Repito, a melhor atuação de uma equipe brasileira em muito tempo. Valeu. Vamos aqui para o Benja. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E o que eu tenho a dizer depois do Flamengo ganhar de 8-0 do Vitória, é isso aqui. Falar o quê, gente? É só aplaudir. Exatamente, galera. Então é isso aí, mano. A mídia se rendendo a essa partida espetacular do malvadão do Felipe Luiz aí. Que goleada, galera. Se inscreva no canal, tamo junto, saudações e até o próximo vídeo. Valeu!